Pessoal, a diferença desse daqui, né, dessa segunda parte aqui, é que em vez da gente falar que é o quadrado da soma de dois termos, esse daqui usa a palavra diferença. E diferença, né, pessoal, remete à ideia de subtração, tá? Um está somando, né, os dois termos, o outro está subtraindo os dois termos, mas a ideia, a lógica, tudo que a gente estudou até agora a respeito de produtos notáveis é a mesma coisa, não mudou em nada, tá bom? Então a gente vai ver agora a diferença, né, entre esses dois termos. Então vai ser o quadrado da diferença de dois termos, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como que a gente calcula aí, meninos, esse quadrado, a diferença de dois termos? Da mesma forma, né, que o quadrado da soma de dois termos. Como assim, professor? Vamos lá, vamos ver aqui então. A gente tem ali que o nosso primeiro termo, né, no caso ali é o A. A gente tem o primeiro termo, o segundo termo é o B. E o nome, né, quadrado da diferença, subtração, de dois termos, né? Ou a gente pode escrever desse jeito aqui, ó, A menos B vezes A menos B, né? Sempre verificando que o expoente indica quantas vezes a gente multiplica a base por ela mesma, e nesse caso está indicando que tem que ser duas vezes, tá bom? Por que a gente estuda isso aqui? Porque esse produto entre polinômios é o mais utilizado aí, né, dentro da matemática, tá bom? Por isso que ele recebe esse nome notável, né? Pela importância que ele tem. Primeiro a gente vai desenvolver esse A menos B, tá? Vamos resolver ele aí primeiro, vamos ver o que vai acontecer aqui. Utilizando a mesma ideia do anterior, primeiro vai ser A vezes A. A vezes A vai ser A ao quadrado. Depois aqui já tem que fazer joguinho de sinal, né? Porque a gente tem o menos, né? O A aqui, pessoal, ele é positivo. Esse B aqui, ele é negativo. Então a gente tem que fazer joguinho de sinal. A vezes menos vai ser menos. Depois a gente vai pegar o A e multiplicar ele por B. A vezes B vai ser AB. E agora, né, vamos associar o menos B a A e a menos B, né? Nessa ordem aí. Então, primeiro eu vou pegar o B e vou multiplicar ele por A. Lembrando que esse A aqui, ó, ele é positivo. Porque tem que fazer joguinho de sinal antes, né? O menos aqui, no caso aqui, meus queridos, ó. Desse B, ó. Esse Bzinho aqui, ó, ele é menos, né? Eu tenho que fazer jogo de sinal com esse mais aqui. Menos vezes mais vai ser menos. B vezes A, a gente viu que é a mesma coisa que A vezes B. Então, vai ser menos AB. E depois a gente vai fazer o mesmo joguinho de sinal em relação a esse cara aqui, ó. Menos vezes o menos aqui, né? Desse B. Menos vezes menos vai ser mais. E B vezes B vai ser igual a B ao quadrado, tá bom? Os termos semelhantes aqui, né, meus caros, já estão agrupados, tá bom? Já tá tudo agrupadinho aí, bonitinho. A gente simplesmente vai operar entre eles, né? Menos AB, sinais iguais, repete o sinal e soma, né? Então, vai ser A ao quadrado, AB com AB vai dar menos 2AB, mais B ao quadrado. E aí a gente tem o seguinte, né? A gente tem aqui a forma de se resolver isso daqui, utilizando aí a ideia desses produtos notáveis, que diz para a gente o seguinte, que o quadrado da diferença de dois termos pode ser obtido calculando o quadrado do primeiro termo idêntico ao quadrado da soma, a diferença menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Professor, qual que é a diferença que eu tenho da adição lá para a subtração? Apenas essa palavra aqui, ó. Lá a gente usa mais, aqui a gente usa
menos, né? Então, o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Isso aí, simples e tranquilo, né? Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, e a partir desses exemplos aqui a gente vai resolver 2 exemplos aqui, tá? Que eu vou fazer a mão aqui com vocês, tá bom? Então tá aqui 3 exemplos. Depois vocês dão uma olhadinha aí nesses exemplos, vocês veem o passo a passo, quadrado do primeiro, mais menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá bom? E aí eu vou colocar um exemplo aqui e vou utilizar as 2 formas diferentes que a gente tem, né? Primeiro utilizando lá a propriedadezinha distributiva e a segunda utilizando aí o quadrado da diferença de 2 termos, tá? Vou utilizar o mesmo exemplo, o exemplo anterior foi x mais 4. Vamos diferenciar desse aqui, né? Vamos colocar aqui x menos 5 ao quadrado. Professor, se o senhor coloca mais, seria quadrado da soma de 2 termos? Sim, né? A diferença aqui é só essa, tá bom? Temos 2 termos, temos o expoente 2 e temos o menos, né? Mostrando que ao quadrado é diferente. Então, a gente sabe que isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira, né? Pode ser escrito como sendo x menos 5 vezes x menos 5. E aí, para a gente resolver isso daqui, vai ser da seguinte maneira. Ó. Primeiro, eu vou multiplicar o x vezes o x. Não preciso fazer joguinho de sinal porque ambos são positivos, né? Vamos colocar o sinalzinho de mais, ó. Eu ia fazer mais vezes mais, não tem necessidade nenhuma, né? X vezes x vai ser x ao quadrado. Agora sim eu preciso fazer joguinho de sinal, né? Mais vezes esse menos aqui, né? Mais vezes menos vai ser menos. X vezes 5 vai ser 5x. Terminamos, vamos embora agora pegar o menos 5 e multiplicar por x e depois multiplicar por menos 5, tá bom? Nessa ordem. Primeiro fazer o jogo de sinal entre o menos 5 e o x. Menos vezes mais vai ser menos. 5 vezes x vai ser 5x. E depois fazer menos vezes menos, né? Menos do 5 vezes menos 5. Então aqui, ó, vamos pegar esse menos aqui, ó. Multiplicar por esse menos aqui, ó. Menos vezes menos vai dar mais. E aí a gente vai ter aqui 5 vezes 5, né? Que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 25. Os termos semelhantes já estão agrupados. É só a gente resolver aqui, ó. Menos 5x menos 5x. A gente tem x ao quadrado. Sinais iguais repete o sinal e soma, né? No caso, os termos. 5x mais 5x vai ser 10x. Mais 25, né? Isso aqui, pessoal, utilizando a propriedadezinha distributiva, né? Para a gente poder resolver esse problema aí de quadrado da diferença de 2 termos, tá? Aí agora, utilizando, né, os produtos notáveis aqui, uma forma bem mais simples, né? A gente vai pegar aqui o mesmo x menos 5 ao quadrado. E vamos fazer do jeito que está pedindo para a gente aqui, ó. Pedindo para a gente fazer dessa forma aqui, ó. É só ir lendo e escrevendo lá, tá? Não tem erro. O quadrado do primeiro termo, então o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é o x, vezes o segundo termo, que é o 5, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo não é 5? Então vai ser 5 ao quadrado. Simples assim, professor? Simples assim. Resolve esse carinha aqui primeiro, ó. Então a gente vai ter x ao quadrado, menos, né? 2 vezes x são 2x, 2x vezes 5 são 10x, né? Menos 10x, mais 5 vezes 5 são 25, tá bom? Então, são aí as 2 maneiras, né? Primeiro, utilizando aí a propriedadezinha distributiva, e a segunda, utilizando aí a ideia aí do quadrado da diferença de 2 termos, né? A gente obteve isso aí utilizando essa, poderia dizer, uma regra, tá bom? Meninos, então é isso, tá? Pode olhar os exemplos aqui abaixo, ó. Vocês vão ver que tá da mesma forma. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó. Ou menos lá, ó. 2 vezes o primeiro vezes o segundo,
mais o segundo termo ao quadrado. Professor, é sempre assim? Cara, é sempre assim. Repetitivo, né? Então, valeu, meninos. Tem uma terceira parte, tá?